A teoria funcionalista da mídia representa uma mudança na maneira de estudar os meios de comunicação em massa. Ela não olha mais para os efeitos da comunicação, e sim para as funções que ela tem na sociedade. Ela abandona o pensamento de um efeito intencional para focar nas consequências que são objetivamente verificáveis da ação da mídia sobre a sociedade. As funções se referem às consequências de certos elementos regulares, padronizados e rotineiros no processo de comunicação. Enquanto tais, essas funções se diferenciam dos efeitos desejados ou dos objetivos do comunicador e dos usos, ou das motivações do destinatário. Antes da teoria no contexto da comunicação, a gente precisa entender o funcionalismo em geral, teoria sociológica fundada por Emile Durkheim. A ideia central do funcionalismo é que a sociedade opera como uma máquina em que cada peça tem sua função, e se uma para, a máquina toda para junto. Cada peça da sociedade, como a igreja, a família e etc., tem sua importância, e sem uma delas, a sociedade ruiria. A teoria analisa os processos sociais, como sistemas que trabalham para manter o funcionamento da sociedade, como um organismo cujas diferentes partes desempenham funções de integração e manutenção do sistema. Nos anos 40, sociólogos americanos usaram desse pensamento para estudar os meios de comunicação de massa. Na época, a televisão estava em alta, como principal meio de comunicação de difusão de conteúdo. O rádio e jornal impresso também eram muito relevantes e abrangentes. Caras como Paul Lazarsfeld, Robert Merton, Melvin DeFleur e Charles Wright usaram da ideia inicial de como a sociedade funciona de Durkheim para analisar os meios de comunicação em massa que estavam tão presentes em sua época. E usar essa teoria como ponto de partida foi exatamente o que diferenciou a teoria funcionalista da mídia de todas as outras teorias de comunicação que vieram antes. Eles analisaram a mídia em relação à sociedade em que ela está inserida. Sob a perspectiva do funcionalismo, a comunicação social é um elemento fundamental ao sistema. A comunicação de massa constitui, assim, um conjunto de instituições cujo trabalho é essencial para a manutenção da ordem social. As mídias seriam, então, elementos essenciais das democracias modernas para a regulamentação social. Todo sistema social possui 4 problemas fundamentais: a conservação do modelo e o controle das tensões, a adaptação ao ambiente, exemplo, a divisão do trabalho, a tentativa de atingir o objetivo do sistema e a integração, ou a fidelidade entre os membros de um sistema e para com o próprio sistema. Toda estrutura parcial tem uma função se contribui para a satisfação de uma ou mais necessidades de um subsistema social. Mesmo se diferenciarmos as necessidades das funções, é possível conceber em termos funcionais a gratificação das necessidades percebidas pelos indivíduos. É importante realçar que a função diferencia-se do propósito. O propósito implica um elemento subjetivo vinculado à intenção própria do indivíduo que age. A função é compreendida como consequência objetiva da ação. Atribuir funções a um subsistema significa que a ação em conformidade com ele possui determinadas consequências para o sistema social, que podem ser objetivamente levantadas. Para Merton e Lazarsfeld, as funções da comunicação seriam a atribuição de status e a execução interna das normas sociais. Eles também introduziram a possibilidade das disfunções. Para eles, as funções da comunicação seriam fatores que contribuem para a adaptação ou ajuste no sistema, e as disfunções como falha ou defeito na utilização da comunicação. Há também a diferenciação entre funções e disfunções, latentes e manifestas. Manifestas são as desejadas e reconhecidas, já as latentes são as funções ou disfunções nem reconhecidas nem desejadas. Raramente um sistema social depende de um único mecanismo ou de um único subsistema para a solução de um dos 4 imperativos funcionais. Em particular, existe o fato de que a sociedade é analisada como um sistema complexo que tende a manter o equilíbrio, composto de subsistemas funcionais, sendo que cada um deles é preposto à solução de um dos problemas fundamentais do sistema em seu conjunto. Os 4 tipos de atividades de comunicação que ele indica: vigilância, interpretação de eventos,
transmissão cultural e entretenimento não são sinônimos de função. Em relação à sociedade, a difusão de informação cumpre duas funções. 1. Alertar cidadãos. 2. Fornecer instrumentos para realizar atividades cotidianas institucionalizadas. Em relação ao indivíduo, tem mais 3. 1. Atribuição de status e prestígio às pessoas e grupos que são transformados em objetos de atenção pela mídia. 2. Reforço do prestígio para os que se adaptam à necessidade de serem cidadãos bem informados. E 3. Reforço de normas sociais, que exercem a ética e o controle social em grandes sociedades urbanas. É claro que os meios de comunicação de massa servem para reafirmar as normas sociais, denunciando seus desvios à opinião pública. O estudo do tipo particular de normas assim reafirmado forneceria um índice válido da medida em que esses meios enfrentam problemas periféricos ou centrais da nossa estrutura social. As disfunções da mera presença dos meios de comunicação em massa diante da sociedade se dão ao fato de que os fluxos de informação podem ameaçar a estrutura da própria sociedade. Além disso, a difusão de notícias alarmantes pode gerar reações de pânico em vez de vigilância consciente. O excesso de informação pode fazer um indivíduo se fechar para o privado, em uma esfera das próprias experiências. Por fim, a exposição a grande quantidade de informação pode causar a disfunção narconizante. De disfunção em vez de função, partindo-se do princípio de que seja contrário ao interesse de uma sociedade moderna ter grandes massas de população politicamente apáticas e inertes. O cidadão interessado e informado pode sentir-se satisfeito com tudo que sabe, sem se dar conta de que se abstém de decidir e de agir. Em suma, ele considera o seu contato imediato com o mundo da realidade política, a leitura, o ato de ouvir, o rádio e a reflexão como um sucedâneo da ação. Chega a confundir o conhecimento dos problemas do dia com fazer algo a propósito. É evidente que os meios de comunicação de massa melhoraram o grau de formação da população. E, no entanto, pode ser que, independentemente das intenções, a expansão das comunicações de massa esteja desviando as energias humanas da participação ativa para transformá-las em conhecimento passivo. Se passarmos da análise funcional dos meios de comunicação em massa, avaliados independente de fazerem parte da estrutura social e econômica, para a análise funcional da ordem institucional e proprietária dos meios em si, caracterizam-se outras funções, como contribuir para o conformismo, visto que são sustentados pelas grandes empresas inseridas no atual sistema social e econômico. Os meios de comunicação de massa contribuem para manter este sistema. O impulso que leva ao conformismo e é exercitado pelos meios de comunicação de massa deriva não apenas do que é dito, mas sobretudo do que é ocultado. De fato, esses meios não apenas continuam a afirmar o status quo, mas na mesma medida deixam de levantar os problemas essenciais acerca da estrutura social. Os meios de comunicação comercializados ignoram os objetivos sociais quando estes se chocam com a vantagem econômica. Ao ignorar sistematicamente os aspectos controversos da sociedade, a pressão econômica impulsiona em direção ao conformismo. Outra função é explicada por Melvin DeFleur. Para DeFleur, o conteúdo da comunicação em massa pode ser dividido em conteúdo de bom gosto, conteúdo não polêmico e conteúdo de mau gosto. Bart, o que está assistindo? É para crianças. Nessa perspectiva, transparece o abandono da ideia dos efeitos intencionais e o estudo da comunicação passa a se focar na presença normal dos meios de comunicação na sociedade. Ele localiza a capacidade de resistência do sistema de mídia diante a ataques, críticas e tentativas de elevar a qualidade cultural e estética da produção de comunicações em massa. A qualidade ruim constitui um elemento crucial do subsistema da mídia. O conteúdo satisfaz os gostos do público, que são a parte mais importante do mercado para os aparatos de comunicação. Isso permite manter o equilíbrio financeiro e econômico. A sua estação de televisão oferece tudo aos telespectadores, desde pura pornochanchada até sexo violento. Por quê? Bom, por uma questão de economia, somos pequenos. Para sobrevivermos, oferecemos coisa que não se consegue fácil por aí. A crítica culturológica e estética parece uma arma sem ponta, visto que relações de funcionalidades dentro do sistema da mídia se consolidam em nível econômico e ideológico.
Não obstante as dificuldades encontradas pela teoria funcionalista dos meios de comunicação em massa para se transformar de esquema analítico para a abordagem teórica geral. Ela representa um dos momentos conceitualmente mais importantes da pesquisa de comunicação. Após Lazarsfeld discutir a motivação para o consumo aos estudos de seus alunos, se aproximam cada vez mais do processo e fenômenos comunicativos socialmente vinculados. Ou seja, o funcionalismo redimensiona a capacidade indiscriminada dos meios de comunicação para manipularem o público, especificando a complexidade dos fatores que intervêm para provocar uma resposta ao estímulo. O processo de comunicação passa a ser visto como algo estruturado socialmente. Emissor e receptor, portanto, são analisados como membros do grupo social em que vivem. A abordagem funcionalista não desaparece completamente, se prolonga até hoje. You believe everything you hear on TV?